Olá pessoal, muito bom estar aqui de novo com vocês e vamos dar continuidade, à nossa empreitada de analisar alguns textos antigos, alguns textos considerados clássicos, e hoje será um grande prazer falar sobre um livro que é muito querido para nós aqui no Ocidente, que é a Bíblia. E eu vou falar sobre a Bíblia tendo como referência esse livro, Mulheres Poderosas Descritas na Bíblia. Esse livro é um livro de minha autoria. Eu lancei ele ainda em 2020. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, 2020, lancei esse livro. E esse livro é bem interessante porque ele trata de uma questão que muitas vezes as pessoas elas falam e não tem tanta certeza porque você pergunta por quê, não é? E as pessoas não sabem dizer por quê. Por que as pessoas falam que a Bíblia ela deprecia a mulher? Será que isso é uma verdade completa? É uma verdade realmente efetiva em toda a Bíblia? Ou será que é uma verdade pontual? Por que eu digo isso? Bom, vamos analisar a particularidade da Bíblia. A Bíblia é um livro que foi escrito num lapso temporal de aproximadamente 1400, 1500 anos, por 40 escritores diferentes, separados pelo fator tempo, por fatores geográficos e culturais. Você vai ter pessoas que são boiadeiros, que trabalhavam na agricultura, e você vai ter reis escrevendo a Bíblia. Então você vai ter guerreiros, tem todo tipo, mulheres, são uma quantidade assim extraordinária de pessoas que escreveram em locais diferentes geograficamente e também separados pelo fator tempo. Isso dentro da literatura, isso não se encontra em outro lugar. Não se encontra em outro lugar porque existe uma linha que vai servir de coerência textual em todos os 66 livros que compõem a Bíblia cristã. Então, é um livro bastante interessante. Mas quando nós olhamos isso, nós pensamos que ele começou a ser escrito aproximadamente 1400 a.C., nós vamos pegar um tempo de até hoje, mais de 3.400 anos. Mais de 3.000 anos. Ora, 3.000 anos atrás, não era o mundo, não era o mesmo de hoje. Era um mundo totalmente diferente. A vida era diferente, a vida era mais dura, a vida era mais difícil. Nós não tínhamos eletricidade, não tínhamos medicamentos, não tínhamos a previdência social, nós não tínhamos automóveis, não tínhamos nada. Não tínhamos botões para apertar ou alavancas para puxar praticamente. A vida era muito dura. Não havia leis praticamente. A lei era a lei do mais forte. E nesse mundo difícil, a predominância é do mais forte. E fisicamente o homem tende a ser mais forte que a mulher. E é por isso que nós vamos encontrar em livros antigos a predominância de situações que vão colocar o homem à frente da situação. Mas por quê? Porque o momento histórico, sociológico, obrigava. Não era uma opção. Não era, eu quero ficar. Não, ele não tinha outra opção que não ficar à frente. Mas mesmo assim, nós vamos encontrar dentro da Bíblia situações em que as mulheres elas exercem um papel de protagonismo. E não são poucos os exemplos. Eu não vou falar em nenhum deles agora. Eu irei apenas falar sobre a Bíblia, uma abordagem desse texto que eu trabalhei, desse estudo que eu fiz, e mostrando o porquê que a Bíblia deve ser olhada de uma forma, não só a Bíblia, mas qualquer texto antigo que foi produzido há
um tempo, 2.000, 3.000, 1.000 anos atrás, ele merece um olhar mais cuidadoso. Eu, no livro, até cito que seria como se nós olhássemos para Pedro Álvares Cabral e o condenasse por usar uma bússola rudimentar e não navegação por satélite. Ora, na época existia navegação por satélite? Não existia. Então ele tinha que navegar como? Usando uma bússola rudimentar. Era isso mesmo. Então a vida, ao longo da história, ela vai nos impondo situações que nós não temos como resistir. E é o que acontece. Agora, eu gosto sempre de falar de outros autores, né, que não apenas a Bíblia, para mostrar para as pessoas como era o mundo naquela época. E eu vou começar falando de uma pessoa que você tem certeza que você já ouviu falar, que é o Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele tinha uma oração que ele fazia todas as manhãs quando ele acordava. Né? A história conta que ele era um devoto do Deus Sol, que era o único Deus segundo ele. E a oração de Tales de Mileto era a seguinte: dou-te graças, Senhor, por eu ter nascido humano e não animal, homem e não mulher, grego e não bárbaro. Olha só, Tales de Mileto dá graças a Deus por ter nascido homem e não mulher. Por quê? Algum motivo ele tinha. Mas, de certa forma, ele se coloca numa situação que eu posso inferir de superioridade. Mas será que é isso mesmo? Vamos ver o que Platão fala. Platão diz algo interessantíssimo. Ele diz o seguinte: se a natureza não tivesse criado a mulher e os escravos, teria dado ao tear a propriedade de fiar sozinho. Olha que interessante. Se Deus não tivesse, se a natureza, melhor dizendo, não tivesse criado a mulher e o escravo, o tear fiaria ali a sua linha para que depois fosse feito as roupas. Ele faria isso sozinho, porque era um trabalho por ele considerado inferior, feito apenas por escravos e mulheres. Platão, gente muito boa, né? Gente muito admirável, mas tinha esse pensamento. Nós temos aqui outro, esse aqui, Aristóteles. Olha o que Aristóteles diz. A mulher pode ser definida como um homem inferior. Bem objetivo, né? A mulher pode ser definida como um homem inferior. Outro aqui, Shakespeare. Olha que coisa fantástica que Shakespeare diz. Shakespeare diz o seguinte: fraqueza, teu nome é mulher. Né? Tudo bem, estava ali dentro de uma obra, né? Mas é uma expressão que está ali presente, como está presente algumas expressões dentro da Bíblia. Jane Austen é uma escritora inglesa. Olha o que ela diz. Além de casar, o que a mulher mais gosta é de ser enganada de vez em quando. Também, né? Uma mulher, inclusive, dizendo isso. Oscar Wilde. Oscar Wilde, respeitadíssimo, né? Não precisa nem de falar muita coisa. Um grande escritor. E no retrato de Dorian Gray, ele diz o seguinte: as mulheres são um sexo meramente decorativo. Elas nunca têm nada a dizer, mas dizem de uma forma encantadora. Oscar Wilde. Essas frases eu tirei de um livro da escritora Salma Ferraz. Salma Ferraz, ela compôs um livro. Eu vou falar o nome de vocês, eu comprei o e-book dela, tive a curiosidade, bem interessante. Dicionário Machista, 3.000 anos de frases cretinas contra mulheres. Organizadora, Salma Ferraz. Então está aí publicado pela editora Jardim dos Livros, de 2013, em São Paulo. Está aqui a referência bibliográfica, né? A gente tem que dar crédito a quem tem crédito. Aí, mas tem mais, não acabou não. Esse aqui você vai assustar, olha só. Se o homem dissesse uma coisa e a mulher outra, a vida seria uma desgraça. Só o homem deve dizer algo e a mulher se dispor a fazê-lo. Quem você acha que disse isso?
Você vai cair da cadeira se você estiver sentado e vai cair, né, se estiver em pé, literalmente. Mahatma Gandhi, olha só que incrível. Mahatma Gandhi, é aquele lá que andava com aquele fraldão branco, né? Lá na Índia, lutou, pacifista, homem admirado, todo mundo acha ele fantástico. Eu, inclusive, sou um de seus admiradores, não podia ser diferente, não é? Mas é o que ele disse sobre as mulheres. Charlie Chaplin, também fantástico, né? Amo as mulheres, mas não as admiro. Charlie Chaplin. Woody Allen disse outra coisa também interessantíssima. Pouquíssimas são as mulheres capazes de abrigar dois conceitos ao mesmo tempo. Olha o que Woody Allen foi capaz de dizer sobre as mulheres. Agora tem um aqui. Esse aqui, olha só, também não vou falar só depois. Imagina só quem disse isso. Na verdade, o que eu gostaria era de estar em casa lavando as meias do meu marido. Madonna disse isso em determinado momento da sua vida, não sei porquê, mas é uma situação complicada, né? E a gente às vezes pode fazer de duas opções, né? Achar que ela estava falando isso por ironia, achar que estava no contexto de uma obra, então não deva ser levada em consideração, achar que era humor, né? Nós podemos fazer todo tipo de leitura, né? E aí eu sou obrigado a citar um moço chamado Arnaud Jean Duplessis. Me perdoe a pronúncia, é francês, mas ele ficou conhecido como Cardeal Richelieu. Viveu de 1585 a 1642. Olha o que ele disse. Se me deres 6 linhas escritas pelo mais honestos dos homens, encontrarei nelas alguma coisa pela qual ele deva ser enforcado. Cardeal Richelieu, preste atenção no que ele disse. Se me derem 6 linhas escritas pelo mais honestos dos homens, encontrarei nelas alguma coisa pela qual ele deva ser enforcado. Então, o que a gente entende? Qual a inferência que a gente pode fazer de uma colocação dessa? É que a compreensão do texto está no leitor e não no escritor. Então, a forma como as pessoas hoje elas entendem um texto é não com base naquilo efetivamente que o texto está dizendo, mas é naquilo que ela quer entender do texto. Então, é por isso que nós vemos pessoas falando tão mal de textos tão extraordinários, tão maravilhosos, né? Por quê? Porque são pessoas que já trazem consigo o intento de enforcar. Não, eu quero enforcar aquele cara e acabou, vou enforcar. Me dá só 6 linhas, não preciso de muita coisa, eu vou achar alguma coisa. E sempre acha. Não é? É fácil achar o que você está procurando, mesmo que não esteja ali. Não é? E aí, eu sou obrigado a entender que um texto, veja bem, nós estamos falando aqui de textos bem recentes. Aliás, podíamos citar até bem recentes mesmo. Tem uma música de um senhor já falecido chamado Mário Lago. Ele é um dos compositores dessa música e o nome dela todo mundo conhece, né? Não sei se o nome é esse mesmo, mas é Ai Que Saudade da Amélia. Não é? Foi composta em meados do século passado. Tem aí 60, 70 anos que foi composta essa música. E o que essa música diz? Essa música fala de um jovem que casou com uma mulher que exige muita coisa. A mulher que compra isso, quer que compra aquilo, quer que compra isso, e ela não tem, né? Não tem coração, segundo ele. Não vê que ele é um pobre rapaz. Aí ele fala, ai meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim é que era mulher. Por que era mulher? Porque ela não tinha vaidade. E ela achava bonito não ter o que comer. Não é? E ela falava, olha, não tenho o que comer? Meu filho, o que se há de fazer? A mulher submissa, a mulher que aceita, a mulher que não reclama. Essa é a mulher ideal, naturalmente, para Mário Lago e o seu colega lá, que me falha a memória agora, me perdoe, de composição. Mas tem um outro texto, também uma canção,
de um intérprete que eu particularmente gosto muito. Ele tem um timbre de voz forte, é o Seu Jorge, e o Seu Jorge tem uma canção chamada Amiga da Minha Mulher. E a amiga da minha mulher é quem? É uma mulher que sempre está dando em cima dele. É uma mulher que quer o tempo todo ter um relacionamento íntimo com ele. E ele fica naquela dúvida, né? Eu pego, não pego, eu pego, não pego, não pego, não. Eu pego, não pego, eu pego, não pego, não pego, não. Só fica naquela, né? Eu pego essa mulher, não pego e fica naquela. Agora, olha como ele descreve a amiga da mulher dele. Será que é amiga mesmo? Talvez não seja amiga, né? Se ela está agindo desse jeito, com certeza não é amiga, né? Mas e aí, quanto tempo tem que o Seu Jorge compôs essa canção? Está sumido, ninguém ouve mais. Cadê a canção, né, Seu Jorge? Não está mais, ninguém ouve mais essa canção do senhor aí. Eu não vou colocar aqui porque problema de direitos autorais, o YouTube está sempre reclamando, então nem coloca a música. Mas, e aí? Tem o quê? Sim, 100 anos que ele compôs essa música? Claro que não, tem muito menos, né? Foi composta há uma década, se tiver. E é uma música que trata a mulher de maneira não muito respeitosa. Então, meu amigo, minha amiga que está aí do outro lado me assistindo, o que eu vou falar de um livro que foi escrito há 2000 anos atrás? O seu livro mais recente foi escrito há 2000 anos atrás. Se o Seu Jorge, que é um cara gente boa, é um cara simpático, agradável, não é? Que está aí fazendo filme junto com... fez lá Marighella agora, um filme, né? Aí já lançou no Brasil, mas parece que não teve muito sucesso, né? Está aí fazendo filme, é um ator, é um polivalente, realmente é um talento esse rapaz, né? E fez essa canção. O que eu vou falar de Moisés, que escreveu esse texto, né? Coitado, como é que ele escreveu esse texto? Será que ele tinha um computador para escrever esse texto, uma máquina de datilografia? Não! Escreveu esse texto em pergaminhos, provavelmente, em papiros, provavelmente. Né? Com dificuldade, com aquela luta, né? Há 2, 3 mil anos atrás, que o cara vem falar que esse texto é um texto que não trata a mulher com o devido valor, não trata a mim com o devido valor, pelo amor de Deus. Não é? Vamos colocar o contexto histórico aí, vamos analisar o contexto histórico. Não é? Porque se hoje, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, nós ainda temos esse tipo de coisa acontecendo no nosso meio, o que nós vamos dizer de textos antigos? Aliás, eu te digo uma coisa, se a Bíblia não tivesse esses elementos considerados típicos de um mundo masculino, seria o caso de levantarmos dúvidas quanto à sua autenticidade. Por que Sócrates, Aristóteles, Xenofonte, todo mundo mete a bordoada nas mulheres? E nós vamos ter um livro que trata a mulher lá. Não, esse livro não é autêntico. Ele não pode ser autêntico. Por quê? Porque ele não está inserido culturalmente no mundo que ele foi produzido. Mas você vai se surpreender nos próximos vídeos o que nós vamos apresentar dentro da Bíblia e vamos mostrar que sim, a Bíblia tem mulheres poderosas. E vamos começar falando de Eva, vamos falar de Raquel, de Ana, de Joquebede, vamos falar de Jezabel, vamos falar de Raabe, vamos falar de Lídia, vamos falar de tanta gente. Você vai ver como a Bíblia tem mulheres fortes, poderosas, mulheres que tiveram uma importância extraordinária para que o texto acontecesse. E aí sim você vai poder dizer assim, olha, realmente existem mulheres poderosas descritas na Bíblia. Grande abraço, até a próxima, se Deus quiser.